Eu quero nesta oportunidade vos saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma live no Instagram. As nossas lives continuam no Instagram, YouTube e Facebook. Instagram na terça, YouTube na quinta e Facebook no sábado, sempre às 9 horas da noite. Você é o nosso convidado a participar das nossas lives ao vivo. Que Deus abençoe aí a missionária Aquila. Ela já está ligadinha na nossa live. Um beijão aí no nosso netinho Samuel Barbosa. Um abraço do evangelista Tiago, que é o nosso genro. Que Deus abençoe vocês ricamente. Então, siga-nos no Instagram e participe das nossas lives em o nome de Jesus. Queremos também agradecer aos santos em Cristo Jesus, agradecer aos nossos irmãos, irmãs, colegas, amigos, que têm nos ajudado e contribuído para pagar o aluguel da ADESUD. Nosso templo não é próprio, precisamos de ajuda. Então, dizime, oferte, pague o seu voto e nos ajude a solucionar o aluguel da ADESUD. Agora tem o Pix ADESUD. Só é você digitar o CNPJ da ADESUD 23027 230 1000 de ré, 1000 ao contrário, 40. Então, nos ajude. Você pode também depositar na Casa Lotérica, na conta da nossa Caixa Econômica Federal. A ADESUD, ela tem duas contas bancárias jurídicas, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Você pode depositar, transferir na Caixa, no Banco do Brasil e também depositar na Casa Lotérica, nos ajudando a pagar o aluguel da ADESUD. Queremos, nesta oportunidade, também dizer aos irmãos que nessa época de pandemia, lockdown e tantas restrições, estamos realizando culto presencial só aos domingos. Pela manhã, 9h30 da manhã, EBD, a famosa e querida Escola Bíblica Dominical. À noite, culto da família às 18 horas. Participe. A ADESUD fica no SIG Quadra 6, lote 1395, Brasília, Distrito Federal, aqui no Plano Piloto. Fica a nossa ADESUD, tá bom? SIG, setor de indústrias gráficas. Que Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. Hoje nós estaremos trazendo um assunto de suma importância para a nossa vida cristã. Iremos falar sobre os sensacionistas. É um assunto bem interessante, tá bom? Vamos falar sobre os sensacionistas, aqueles que dizem que cessou. Cessou o quê? Ainda continua, nada cessou. A pessoa estuda teologia para dizer que cessou, estuda teologia para dizer, para ficar mais incrédulo, estuda teologia para esfriar. Quando eu fiz faculdade teológica,
Eu escutei no seminário muitas das vezes alguém dizer: vai fazer teologia, vai esfriar, vai ficar incrédulo, vai perder o fogo do Espírito Santo, vai ficar gelado, vai se tornar uma geladeira, vai esfriar na fé. Graças a Deus, isso não aconteceu comigo. Eu estudei teologia 6 anos, né? Fiz especialização em pastoral, em docência, em missiologia e, graças a Deus, não fiquei incrédulo. Eu continuo crendo no poder de Deus, crendo no batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, creio nos dons espirituais, creio no mover de Deus, no agir de Deus, no trabalhar de Deus, no operar de Deus, creio nas curas divinas. Eu continuo crendo, graças a Deus, a incredulidade não arrancou o fogo do meu coração. Graças a Deus. Evangelista Tiago, obrigado aí por estar conectado conosco. Elisângela Gouveia, paz do Senhor, boa noite. Jesus te abençoe, saúde para você e toda a sua casa, viu, Elisângela? Queridos irmãos em Cristo Jesus, todos sejam bem-vindos em o nome de Jesus. Estamos aqui ao vivo no Instagram e gravando também para o canal da ADESUD. Você conhece o canal da ADESUD? Vai lá, dá um like, ativa o sininho, se inscreva em o nome de Jesus. Nós temos live terça Instagram, quinta YouTube, sábado Facebook, sempre 9 horas da noite, em o nome de Jesus. Então, obrigado a todos pelo carinho, pela audiência, pela presença, pela interação. Que Jesus abençoe vocês ricamente, grandemente. Saúde para você e toda a sua família, em o nome de Jesus. Então, teologia esfria mesmo. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Cuidado com a letra. Ela pode te matar, te esfriar e lhe tornar incrédulo. Eu estou falando dos sensacionistas. Eles são teólogos, pastores, crentes, mas dizem que não acreditam nesses dons de cura para os nossos dias. Está repreendido em o nome de Jesus. Eu conheço um pastor brasileiro, renomado, crente, prega e ensina maravilhosamente bem, porém, ele é da corrente dos cessacionistas. Ele diz que cessou. O cessacionista, ele diz que cessou. Cessou. A cura divina cessou. Não há, ele não acredita nos dons de cura para os dias atuais. É muita incredulidade para quem se diz ser teólogo e conhece a palavra de Deus. Isso é incredulidade. E o que mais vemos nos dias atuais são pastores incrédulos. Pastores que não crê no poder de Deus, no agir de Deus, no operar de Deus. Eu já presenciei cego ver, paralítico andar, mudo falar, surdo ouvir. Eu já presenciei pessoas com lepra serem curados.
eu já presenciei grandes milagres. O Senhor Jesus Cristo curando milagrosamente pessoas vomitando o câncer, pessoas sendo curadas de ataque epilético, né? A epilepsia. Eu já presenciei pessoas sendo curadas de câncer, pessoas sendo curadas de doenças, enfermidades, espíritos de enfermidade, pessoas possessas, né? Sendo exorcizada, curada milagrosamente. Eu já presenciei, porque já aconteceu, Deus me usando para a honra e a glória do seu nome. Deus já me usou muito, muito, muito em curas divinas, em milagres. Então, os cessacionistas, eles não acreditam em milagre nos dias atuais. E são teólogos, e são pastores, e são crentes. Como pode, né? O outro problema é que ainda tem coisa pior. Os que negam até mesmo os milagres de Jesus registrados nos evangelhos. Você acredita que tem pastores, teólogos, que negam os milagres de Jesus registrados nos evangelhos? Tem um teólogo muito famoso chamado Rodolph Bultmann, de 1884 a 1976. Esse teólogo, ele é um deles, né, que considerava os relatos de acontecimentos sobrenaturais no Novo Testamento como apenas mitos edificantes. Veja que coisa terrível, né? Agora, o teólogo Benjamin Brequiride e o Alfide, esse homem, Benjamin Brequiride, o Alfide, esse teólogo, ele foi quem popularizou a ideia de que os dons do Espírito haviam sido dados somente aos apóstolos. Morrendo os apóstolos, os dons desapareceram juntamente com eles. Eu dou graças a Deus de ter nascido na Assembleia de Deus, de ter nascido numa igreja pentecostal, igreja do fogo, igreja que crê no batismo com o Espírito Santo, a igreja que crê na glossolalia, o falar em língua dos anjos, a igreja que crê na xenolalia, a igreja que crê no poder de Deus, no agir de Deus, no operar de Deus, no mover de Deus, uma igreja que crê verdadeiramente na manifestação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós queremos dar bem-vindo aqui Pablo. E aí, Pablo, marinheiro, Pai do Senhor, boa noite. Jesus te abençoe. Saúde, Pablo, meu marinheiro, para você e toda a sua família, tá? Jesus te abençoe. Então, os cessacionistas, eles pregam que não há nos dias atuais os dons espirituais, principalmente os dons de cura, que é no plural, que servem para várias enfermidades.
e que o Senhor Jesus continua curando na Assembleia de Deus, continua operando milagres nas igrejas pentecostais. É Jesus que cura, não é invenção, não é mágica, não é criação do homem, é Jesus que cura. Os milagres continuam acontecendo para a honra e a glória do nome de Jesus. Erivaldo Silva, paz do Senhor, boa noite, marinheiro. Jesus te abençoe, homem de Deus. Pablo é o filho do marinheiro, né? E Erivaldo Silva é o paizão, que Deus abençoe. E ele também tem um caçula, João Gabriel. Isso é uma família maravilhosa, uma família crente. Erivaldo Silva é um homem de Deus. Tem o Pablo e tem o caçula João Gabriel. Um abraço aí para vocês, toda a família. Que Jesus abençoe. Saúde para vocês, em o nome de Jesus. Obrigado aí, marinheiro do meu coração. Então, eu quero aqui falar sobre curas divinas, médicos, né? Doenças, milagres. Vamos aqui aprender a palavra de Deus. Queremos, nesta oportunidade maravilhosa, nessa live maravilhosa, dar bem-vindo a todos. Cooperadora Rafaela, mulher de Deus, que Jesus te abençoe. O Senhor Jesus abençoe a cooperadora Rafaela, o presbítero Carlos Henrique, seu esposo, e as meninas, né? Que é a Débora, Milena e Karina. Saúde para Karina, toda a família maravilhosamente. Deus abençoe vocês. Amém? Queremos dar bem-vindo aqui ao nosso... Eu não estou aí entendendo o nome, mas seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Vamos ler aqui Êxodo, capítulo de número 15, versículo 26. Você está com a Bíblia aberta? Vamos ler aqui. Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Êxodo 15 e 26. Abra a palavra de Deus. Vamos lá? Êxodo 15 e 26. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade das que enviei aos egípcios enviarei a ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Então Jesus cura, Jesus sara, Jesus não deixa a enfermidade te tocar, não deixa a enfermidade tomar conta da tua vida, não deixa a enfermidade chegar sobre você, mas tem uma condição: obediência. Obediência. Se você não obedecer, você está sujeito a receber as enfermidades, né? As pessoas dizem assim: ah, pastor, mas isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Existem 3 tipos de enfermidade que pode surgir na vida de um crente. A primeira, pecado, desobediência. Quando a pessoa peca e desobedece, a enfermidade toma conta da sua vida. Nem toda enfermidade é sinal de pecado, mas há enfermidades
que caiu na sua vida por causa do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então tem a enfermidade que cai sobre o crente por causa de pecado. A segunda enfermidade é aquela que é a provação de Deus na tua vida. A enfermidade de Jó não era pecado que ele tinha praticado, mas era uma enfermidade para provação. Deus estava provando Jó para ver se verdadeiramente ele passava na prova e tirava nota 10. E tem o terceiro tipo de enfermidade. Tá? Então tem a enfermidade causada por causa de pecado, tem a enfermidade que vem para provar você, se você verdadeiramente é crente ou não, permitida por Deus, e tem a enfermidade normal, natural, né? Patologicamente, chega sobre a sua vida, e aí, né? Essa enfermidade, Deus resolve. Jesus cura, Jesus sara, Jesus liberta. Jesus cura, Jesus sara, Jesus liberta. Creia nesta palavra. Jesus continua curando e sarando. Não creia na mensagem dos teólogos, dos pastores, que faz parte da corrente teológica, os cessacionistas, dizendo que cessou, não acreditam nesses dons de cura para os dias atuais. Cessou, nada cessou. Jesus continua curando e sarando nos dias atuais. Queremos dar bem-vindo aqui ao nosso querido e amado irmão Milton Vilela, São Paulo. Obrigado, homem de Deus, pela tua presença aqui na nossa live. Irmão Milton é cadeira cativa, né? Então, eu li Êxodo 15 e 26, que diz: é exigido que todos estes estatutos e ordenanças sejam guardados perfeitamente. Entretanto, não há nenhum homem que possa se gabar de tal feito, viu? Cristo guardou perfeitamente todos os mandamentos e, como nosso substituto, sempre os guarda. Ao olharmos para ele, podemos reclamar esta bênção. Também a cura prometida aqui não tem nada a ver com as enfermidades físicas, mas também se refere às enfermidades emocionais e espirituais. A cruz deve ser jogada nas águas amargas destes problemas. Então, quando eu li aqui Êxodo 15, 26, algum comentarista da Bíblia aqui, ele diz o seguinte: uns afirmam que este versículo serve para as enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Outros afirmam que este versículo se aplica apenas para as enfermidades emocionais e espirituais e não as enfermidades físicas. Eu sei o seguinte, que esse versículo bíblico aqui, ele está apresentando Jeová, o Senhor que cura. Jeová, o sarador. Aquele que sara e cura as enfermidades. E eu concordo plenamente com os teólogos que afirmam categoricamente que este versículo ele se refere às enfermidades espirituais, enfermidades emocionais e enfermidades patológicas. Existem esses três tipos de enfermidade. Às vezes você está doente espiritual,
né? Às vezes você está doente emocional, às vezes você está doente patologicamente. Para isso precisa o pastor ter discernimento espiritual para saber. Há muitas pessoas que pensam que aquela enfermidade ali é demônio. Eu já vi muitos crentes pensar que um ataque epilético é demônio. Não, aquilo ali é uma doença patológica. Agora, eu não sei se você concorda comigo, mas já lemos no Novo Testamento Jesus curando o lunático. De acordo com a fase e o período da lua, ataca aquela crise nele ou nela. E o lunático, quando nós estudamos em mais profundidade sobre esta enfermidade que Jesus curou e libertou, é mais uma doença espiritual e também menos patológica. Não é patológica, ela é espiritual. Lunático é espiritual. Agora, o ataque epilético é patológico. Então, cabe ao pastor, aos obreiros, ao povo que está ali trabalhando na igreja, ter dentro de si, como templo e morada do Espírito Santo, um dos dons mais importantes para a igreja, que é discernir os espíritos. Quando você tem esse dom, discernimento dos espíritos, você vai saber compreender sabiamente, sem causar constrangimento a ninguém, se aquela doença é patológica, se é espiritual ou ela é emocional. O irmão Milton, hoje ele está em aula. Irmão Milton, obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor. Fique tranquilo, meu amado, que eu vou lendo por aqui, tá bom? Obrigado, irmão Milton. Ele sempre avisa, porque ele é quem faz aqui os versículos aparecerem na telinha para nós ficar interagindo. Mas hoje o irmão Milton está ocupado. Que o senhor tenha uma boa aula e que essa aula seja uma bênção para o senhor captar todos os ensinamentos em Jesus, né? Que o Senhor Jesus te dê sabedoria, conhecimento e entendimento, irmão Milton. Sucesso aí na sua aula, tá? Te abençoe, homem de Deus. Então, deixa eu ler aqui algo interessante, né? Na página 114, eu quero aqui Velho Testamento, né? Vamos ler aqui no Antigo Testamento sobre página 114, ler algo aqui bem interessante, ainda no versículo Êxodo 15, 26, tá? Vamos ler aqui. Quero trazer para você. Olha aqui. Quando nós estamos aqui aprendendo sobre Êxodo 15, 26, o escritor bíblico em Êxodo 15, deixa eu ver aqui, Êxodo 15 e 26, quando nós temos que ler o texto e o contexto, né, para não virar um pretexto. Êxodo 15, 26 está se referindo a uma passagem às águas amargas. É um episódio que Israel passou ali, né, com as águas amargas em Mara. E o versículo 15 e 26, aqui, para você entender e compreender e não ficar voando no que eu estou falando, Êxodo capítulo 15 fala de Mara. Mara, os israelitas viajaram durante 3 dias para chegar a Mara.
e Mara significa amarga. Se eles cruzaram o lago Bala, provavelmente chegaram ao lugar atualmente conhecido como Lagos Amargos. Se a travessia foi mais ao sul, Mara talvez possa ser identificada com um oásis chamado Bir Mara, onde a água é salina e contém minerais pesados. Então, aqui geograficamente, o comentarista está mostrando qual Mara, se não chegou no primeiro Mara, chegou no segundo Mara, que 2 locais geograficamente poderia ser Mara, as águas amargas. 15:25 de Êxodo, arbusto transforma a água amarga em doce. Então, quando você lê esse texto de Êxodo capítulo 15, você pode ficar com alguma dúvida, e eu quero tirar a sua dúvida sobre esse arbusto que transforma a água amarga em doce. Alguns comentaristas costumam citar as tradições locais a respeito de um tipo de arbusto de espinhos nativo da região que absorve a salinidade, mas nenhuma investigação científica conseguiu identificar ou confirmar a existência de tal arbusto. Numa época posterior, Plínio, não sei se você conhece os escritos de Plínio, é muito importante. Plínio relatou que havia um tipo de cevada capaz de neutralizar o sal contido na água. Então, com essa cevada que Plínio afirma historicamente falando, foi que aconteceu o milagre da água amarga se transformando em água doce, realizada pelo legislador, pastor, escritor, poeta, grande líder do povo de Deus, Moisés. Tá bom? Moisés ali realizou este grande milagre através das águas amargas em Êxodo, capítulo de número 15, versículo 22 em diante. Nós lemos o 26. Para quê? Lemos o 26. Para quê? Todos vocês saibam de uma coisa: as doenças, ela está atrelada a uma obediência. Se você obedece, se você é uma pessoa que consagra sua vida ao Senhor, que anda em retidão com o Senhor, que você anda em uma vida consagrada diante de Deus, há probabilidade de ter enfermidade? Há. Mas é muito pouco. Agora, quem vive numa vida sem freio, pecando de manhã, à tarde e à noite, o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Quem peca muito, adoece muito e morre mais rápido. Então, cuidado. Se você anda em obediência diante de Deus, se você consagra a sua vida diante de Deus, se você parou de pecar, parou de errar e anda com a sua vida consagrada a Deus, com certeza a longevidade do Senhor te alcançará. E o Senhor continua curando e sarando aquele que obedece e crer na sua palavra. Creia nos milagres, creia na cura divina. Não faça como os cessacionistas que pregam por aí dizendo que nos dias atuais não há cura divina na igreja evangélica brasileira e, por que não dizer, pelo mundo afora. Vamos ler aqui em Gênesis, capítulo de número 50,
versículo 2, tá? Estamos falando sobre enfermidades, curas divinas, né? Os cessacionistas, estamos falando sobre médicos, estamos falando sobre os dons de curar, né? Há muitos teólogos, né, que ensinam que não há nos dias atuais cura divina. Misericórdia, está repreendido em o nome de Jesus. Jesus continua curando. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Francine Azobo, paz do Senhor, boa noite, saúde para você e toda a sua família, mulher de Deus. Como diz a cooperadora Rafaela Dias, Jesus é o médico dos médicos. Verdade, mulher de Deus. Jesus é o médico dos médicos. Jesus continua curando. Jesus continua curando. Agora, eu quero aqui falar algo em meio à pandemia, né? Há muitas pessoas que em meio à pandemia têm perdido seus parentes. Eu sei que perder um parente é uma dor muito forte. Olha, meu Deus, é difícil demais. Eu sei que você que está aí sofrendo nessa pandemia, né? Você que perdeu a mãe, você que perdeu o pai, você que perdeu o vovô, a vovó, um filho, uma filha, um tio, uma tia. Eu sei que a dor é muito forte, eu sei que a dor é muito grande. Eu, eu quero aqui até desejar para todos que têm perdido seus parentes, seus entes queridos para a morte, minhas profundas e sinceras condolências. Que o Espírito Santo de Deus possa confortar você, possa animar você, possa consolar você, sua família, sua casa. Eu sei o que é uma dor como essa. Eu já perdi meu pai, eu já perdi minha mãe, não para o Covid, mas a morte levou meu pai, levou minha mãe, levou meu irmão, latrocínio, o roubo seguido de morte. A dor é muito grande, a dor é terrível, é uma coisa assim fora do comum. Só que eu quero pedir a você que é crente em Cristo Jesus, você que professa a fé, você que crê em Jesus, você que tem o nome escrito no livro da vida, você que aguarda o arrebatamento da igreja, você que é crente, por favor, não coloque um ponto de interrogação aonde Deus colocou um ponto final. Você me entende? Aonde Deus colocou um ponto final, não coloque um ponto de interrogação. Por que eu estou dizendo isso? Antes de explicar, eu quero aqui saudar com muita alegria a nossa irmã Vanilde. Oi, Vanilde, paz do Senhor, boa noite. Saúde para você e toda a sua família. Um abraço aí no Kleber. Vanilde, a nossa cadeira cativa aqui nas lives. Queremos também dar bem-vindo a Tatiana Souza. Jesus te abençoe, Tatiana. Saúde, Tatiana, para você e toda a sua família. Paz do Senhor, boa noite. Que Jesus te abençoe, viu, Tatiana? Obrigado pelo carinho de você estar conosco. Então, não coloque um ponto de interrogação onde Deus colocou um ponto final. Quando Deus coloca um ponto final na vida de alguém, encerrou, acabou. Se ele morreu, se ela morreu, se ele partiu para a eternidade ou ela partiu, meu irmão, minha querida irmã, foi Deus que permitiu. Deus é maior do que a morte. Deus é superior à morte. Deus domina a morte. Deus é dono da morte.
Ele controla a morte. E quando a nossa vida encerra aqui, não há jeito. Quer ver? Eu vou ler um versículo para você aqui, até para você, né, se consolar e saber que a palavra de Deus. Deixa eu ver se eu acho esse versículo. Eu nem preparei esse versículo para ler, mas eu quero ler porque, às vezes você fala, pastor, onde é que está dizendo na Bíblia? Eu acho que é Jó 14:5, né? Eu vou ler aqui, porque você precisa, né? Ou é 5:14, ou é 14:5. Acho que é 14:5. Deixa eu ler aqui, tá? O Kleber hoje está na estrada. Ei, Klebão! Orando por você, meu amigão do meu coração. Kleber é caminhoneiro de Jesus. Viaja muito à noite. Oremos pelo Kleber, para os anjos do Senhor acompanhá-lo em o nome de Jesus. Nosso irmão Kleber, nosso amigão. Olha, abra sua Bíblia aí em Jó 14:5. Olha o que diz. Jó 14:5. Certamente os seus dias estão determinados. Está falando de nós, seres humanos. Está falando da nossa vida aqui na terra. Certamente os seus dias estão determinados e o número dos seus meses está contigo. Tu lhe estabelecestes limites dos quais não passará. Então todo mundo tem um dia de morrer. Jó 14:5. Esse versículo está dizendo que a vida de qualquer indivíduo é fixada por Deus. Ela pode ser encurtada ou prolongada. Isso aí nós temos exemplos bíblicos de que a vida ela pode ser encurtada ou prolongada segundo a desobediência ou a obediência. Se você é desobediente, peca a lavanter, o salário do pecado é a morte. Então, nós já lemos biblicamente que quando a pessoa desobedece e peca a lavanter, a tendência dessa pessoa é atrair para si várias enfermidades. Porque há enfermidades que vêm sobre o ser humano por conta do pecado, da desobediência. Há esse tipo de enfermidade. Não estou dizendo aqui, nem afirmando, que toda enfermidade é por causa do pecado. Não. Algumas enfermidades, elas surgem por surgir, natural. Outras enfermidades surgem por causa da desobediência. E outras enfermidades surgem por causa da mesma maneira que surgiu na vida de Jó. Deus colocando você no deserto, no vale, na peneira, na moinha, para ver se verdadeiramente você tem uma fidelidade com Ele. Fazendo uma prova com você, para que você tire uma nota 10 e não fique em recuperação, nem tire nota vermelha. Então, nós entendemos em Jó, capítulo 14, versículo 5, que a vida de qualquer indivíduo está nas mãos de Deus. É Deus que dá a vida, é Deus que tem o poder de tirar, é Deus que permite alguém morrer, é Deus que não permite aquela pessoa morrer. Dependendo, biblicamente falando, Deus pode encurtar ou prolongar a vida do indivíduo sobre a face da terra.
Dependendo da desobediência, Deus encurta. Na obediência, Deus prolonga. A Bíblia fala de um mandamento com promessa e promessa de longevidade. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias de vida sobre a face da terra se prolongue. Então, longevidade. Então, honrar e respeitar pai e mãe, obedecer pai e mãe, você recebe longevidade. Então, quando a gente lê Jó 14:5, para as pessoas que perderam seus entes queridos para o Covid-19, algumas pessoas, ao invés de ficarem caladas, eu sei que a dor é muito grande, mas o bom é ficar calado. Deus colocou ali um ponto final na vida daquela pessoa, encerrou. Deus levou para si. Mas em vez de o crente colocar um ponto final e fechar a boca e entender que é Deus que está levando, não. Ele coloca um ponto de interrogação. Por que Deus? Para que Deus? Como Deus? O que o Senhor fez, Deus? Por que o Senhor fez isso? Para que o Senhor fez isso? Como fez isso? E são essas interrogações que desagrada a Deus, que entristece Deus. E você vai fazendo essas interrogações e daqui a pouco você está blasfemando, pecando, falando muito, entristecendo Deus, apostatando da fé. Então, não coloque um ponto de interrogação aonde Deus colocou um ponto final.